Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do workshop de análise corporal do Corpo Explica, o maior workshop online e gratuito do Brasil sobre análise corporal. Nós estamos muito felizes por você estar aqui, e não por esse ser o maior workshop online gratuito do Brasil sobre esse tema, mas porque aqui você vai ter acesso a um conteúdo único que eu te garanto que vai mudar a forma como você pensa a sua vida, os seus relacionamentos e, para você que trabalha com desenvolvimento humano, a forma como você atende e conduz as pessoas, independente de qual seja a sua técnica, a sua abordagem ou a sua profissão. Isso vai funcionar para você, mesmo que você seja coach, psicólogo, psiquiatra, médico, terapeuta, não importa. Se você trabalha com desenvolvimento de pessoas, isso vai funcionar para você. E eu posso te garantir que o que você vai ver aqui nos próximos dias é extremamente revelador e um tanto quanto intrigante, especialmente para quem já estudou muito. A proposta do Corpo Explica é trazer conhecimento científico de alto poder de transformação dos ambientes acadêmicos para as rodas de amigos, para as famílias. Meu nome é Elton Euler, eu sou especialista em comunicação e aqui no trio do Corpo Explica eu sou responsável pela mensagem, pela comunicação. Por quê? Para fazer a ponte entre os ambientes científicos e a mesa de jantar das famílias, onde a vida realmente acontece, é preciso simplificar a mensagem, para que as pessoas se interessem e acessem o conhecimento de forma prática, para que elas consigam aplicar em suas vidas. E esse é o meu papel aqui contigo nessa jornada. Prepare-se para descobrir como o formato do corpo de uma pessoa explica que tipo de mente ela tem e revela todas as verdades por trás dos problemas que elas estão enfrentando. E mais, além de usar tudo que você vai ver aqui para aplicar na sua vida, você vai poder usar isso para oferecer atendimento com um nível de resultado, alívio e cura que pouquíssimos profissionais conseguem oferecer hoje no Brasil. Se na época que eu estudava psicologia, ou então na época do doutorado na USP, eu tivesse sentada aí no seu lugar ouvindo essa promessa de que é possível descobrir como o formato do corpo de uma pessoa explica que tipo de mente ela tem e revela as verdades sobre qualquer problema que ela esteja enfrentando, parte de mim ficaria desesperada, sedenta por descobrir como que isso é possível, porque eu sempre fui faminta por conhecimento, por possibilidade, por verdade, mas vou assumir aqui que outra parte aqui dentro ia falar assim: nossa, quanto absurdo numa única promessa. Como assim revelar a verdade por trás de qualquer problema que uma pessoa esteja enfrentando e ainda usar o formato do corpo para entender que tipo de mente uma pessoa tem? Isso só pode ser piada, não é possível. Acredite, não é piada. Isso é ciência que você vai conhecer e entender toda a sua fundamentação. Ciência que nós já transformamos em técnica com uma abordagem específica e que já está sendo ensinada para coaches, terapeutas, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos e psiquiatras no Brasil e fora do Brasil. E essas pessoas que já tiveram acesso a esse conhecimento já descobriram quais são as 5 sensações básicas que formam o nosso sistema nervoso durante o processo de mielinização da nossa medula espinhal. E logo, logo você também vai entender essa ponte. Como que essa ponte entre o biológico e o mental acontece? Tornando possível descobrir que tipo de mente uma pessoa tem apenas observando o formato físico do corpo dela. E com isso revelar a verdade sobre qualquer problema que essa pessoa esteja enfrentando. Não se assuste quando eu digo qualquer problema. Por mais que pareça absurdo, essa é a verdade e eu não posso mentir para você. Isso é possível, nós vamos te explicar como e te mostrar na prática. Meu nome é Vanessa Sesnick, eu sou doutora em psicologia pela USP, pesquisadora com vários trabalhos científicos publicados e divulgados em vários países, e hoje eu faço parte do comitê científico da WOS, que é a Associação Mundial de Saúde Sexual. Se eu não tivesse certeza absoluta de que isso é possível, se nós não tivéssemos volume suficiente de casos de sucesso e se eu não estivesse acompanhada de profissionais fantásticos como eu estou, eu não me atreveria a divulgar um conteúdo como o que você vai ter acesso aqui, muito menos prometer para qualquer profissional da área da saúde ou do desenvolvimento humano e muito menos para pessoas comuns
que o formato do corpo de uma pessoa explica que tipo de mente ela tem e revela as verdades sobre qualquer problema que ela esteja enfrentando. O corpo explica absolutamente tudo sobre a vida de uma pessoa e nós estamos aqui para compartilhar com você o poder desse conhecimento científico e das técnicas que nós desenvolvemos. Eu não consigo descrever com palavras o tamanho da minha felicidade em estar vivendo esse momento do desenvolvimento humano aqui no Brasil e aqui com cada um de vocês. Vou ser sincera com você, para estar onde eu tô, fazendo o que eu tô fazendo, é preciso ter coragem e disposição. E para estar aí onde você tá, também precisa. Então eu agradeço pela companhia e te garanto que vai valer cada minuto. E aos colegas que carinhosamente me perguntaram se eu fiquei louca de divulgar esse conhecimento assim abertamente, não, eu não fiquei louca. Eu estou definitivamente disposta a abrir um caminho novo para o desenvolvimento humano, começando pelo Brasil. Foi por isso que eu me associei a pessoas incríveis para construir tudo isso para você. O Elton é a pessoa mais inteligente que eu já conheci em toda a minha vida. Ele raciocina e se comunica como ninguém. Ele é simplesmente um gênio. E o Guilherme consegue fazer a ponte entre o corpo e a mente com uma habilidade que eu nunca vi em outro profissional. Ele literalmente tem o poder de cura nas mãos. E ao longo desse workshop você vai perceber tudo isso, enquanto você descobre como o formato do corpo de uma pessoa explica que tipo de mente ela tem e revela as verdades sobre qualquer problema que ela esteja enfrentando. E o que mais me motiva é saber que ao final desse workshop, você, além de ter entendido muita coisa sobre a sua vida, você vai saber como oferecer um atendimento com um nível de resultado, alívio e cura, como pouquíssimos profissionais conseguem oferecer hoje no Brasil. É muito interessante ver a Vanessa fazer essa preparação antes de nós entrarmos no conteúdo. Porque, além de muito conteúdo científico comprovado, nós vamos mostrar técnicas com uma nova abordagem que deixa muita gente brava, inquieta e de cabelo em pé. Eu sou o Guilherme Guesch, eu sou fisioterapeuta, pesquisador e especialista em sistêmica. E aqui na mesa do Corpo Explica, eu ocupo a cadeira do corpo. É preciso ter muita coragem e capacidade humana para abrir os olhos diante da verdade. E, ao longo deste workshop, você será provocado e provocada o tempo todo a pensar, a enxergar além e a se questionar. Abra sua mente, o seu coração para participar desse workshop, aproveitando cada momento, cada conteúdo e cada ensinamento. E para você não perder nada, deixa eu te explicar como tudo vai funcionar por aqui. Nessa edição, nós decidimos compartilhar um pouco mais de conteúdo do que o normal. Por isso, é importante que você encare essa jornada como um mini curso, seguindo todas as nossas orientações, acompanhando cada etapa, acessando todos os materiais, interagindo bastante para conseguir aprender ao máximo o que nós vamos disponibilizar para você aqui. E se você acompanha esse tipo de workshop online, você vai perceber que nós vamos compartilhar muito mais conteúdo do que você vê por aí. Serão praticamente 10 horas de conteúdo de altíssimo nível. E preste atenção em como esse conteúdo vai ser distribuído. Nós teremos 4 vídeos como esse, que serão liberados de acordo com a agenda disponível aqui na página de exibição. Além desses 4 vídeos, nós disponibilizamos a gravação de uma análise que nós fizemos de uma aluna nossa em uma aula ao vivo no nosso curso de formação de análise corporal. Você precisa assistir essa análise. Ali você vai ver o quanto o Corpo Explica é ágil, eficaz e profundo. O que aconteceu ali, dificilmente você vai ver outro tipo de profissional conseguindo fazer. E o nosso objetivo aqui é te mostrar que você pode conseguir gerar esse nível de resultado. Para ter acesso a essa gravação, você precisa se inscrever na nossa lista VIP do WhatsApp. E assim que você se inscrever, você receberá o link da gravação da análise. Outro ponto importante, na próxima segunda-feira nós faremos uma aula ao vivo às 20 horas do horário de Brasília. Nessa aula nós vamos tirar as dúvidas e fazer as análises utilizando as técnicas do Corpo Explica. Será uma demonstração prática ao vivo de tudo que nós apresentamos aqui ao longo deste workshop. Você vai receber por e-mail o link para participar dessa aula e nós vamos escolher a pessoa que será analisada ali na hora.
Mas não deixe de assistir a análise gravada, porque ela foi feita em um ambiente só com os nossos alunos, era um ambiente fechado e por isso a nossa devolutiva foi muito mais profunda. E como nós vamos disponibilizar muito conteúdo e nós sabemos que esse conteúdo é inédito para a maioria, nós também preparamos uma apostila de acompanhamento para você baixar aqui embaixo, imprimir e acompanhar melhor esse conteúdo. O link para o download da apostila vai ficar aqui na página do workshop. Então, além dos 4 vídeos que nós vamos liberar, assista a análise gravada que nós disponibilizamos para quem fizer parte da nossa lista VIP do WhatsApp. E reserve aí na sua agenda para a próxima segunda-feira, às 20 horas no horário de Brasília, para a nossa aula ao vivo. Assim você acompanha tudo que nós preparamos para você. E um alerta importante: todo esse material vai ficar no ar por poucos dias. Na próxima terça-feira, às 9 horas da manhã, todo esse material irá sair do ar. E agora que eu já te expliquei como tudo vai funcionar por aqui, vamos então conversar sobre a grande oportunidade para quem trabalha com desenvolvimento humano. Quanto dinheiro você ganharia hoje e que impacto o seu trabalho teria para o mundo se você fosse capaz de dar para cada pessoa que senta na sua frente uma resposta absoluta que revelasse a verdade sobre a vida dela? Você consegue responder essa pergunta? Provavelmente não, certo? Essa é uma pergunta difícil de responder com os recursos que você tem hoje. Até porque você foi treinado para acreditar que ninguém tem todas as respostas que o ser humano precisa e que não é o seu papel revelar a verdade sobre o que está acontecendo com o seu cliente ou com o seu paciente. Mas se você soubesse quais são as 5 sensações básicas do nosso sistema nervoso, tudo seria diferente e ficaria muito mais fácil pensar diferente e imaginar quanto dinheiro você ganharia e quantas pessoas você impactaria por se tornar um profissional capaz de descobrir a verdade e dar para qualquer pessoa a resposta que ela busca para a vida dela. As 5 sensações básicas do nosso sistema nervoso servem como um atalho existencial para você entender como a mente de uma pessoa percebe o mundo, processa os fatos e registra as histórias que ela vive. E o mais interessante é que tudo isso é visível a olho nu. A nossa mente e o nosso corpo são formados em um processo paralelo de 5 etapas, controlado pelo processo de mielinização da nossa medula espinhal, que forma o nosso sistema nervoso. Agora, fica tranquilo, em relação a esses termos mais técnicos, eles são necessários para a explicação correta e nos próximos vídeos a gente vai entrar mais a fundo neles. Esse processo, ele começa no útero e termina ali por volta de 5 anos de idade. Por enquanto, o que você precisa saber é que as 5 sensações básicas do nosso sistema nervoso são rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. Tudo que acontece com uma pessoa é fruto da interação que ela tem com o mundo a partir dessas 5 sensações básicas. Os traços de caráteres da mente de uma pessoa criam um corpo biológico para protegê-la das 5 sensações que ela tem registrada com mais intensidade no seu sistema nervoso durante toda a vida. Por isso, o formato do corpo de uma pessoa vai mostrar o quanto de cada uma dessas sensações ela tem registrado no seu sistema nervoso. E por isso é possível descobrir a verdade exata do que está acontecendo com essa pessoa, que faz ela ter problemas e não conseguir avançar na vida. Mas isso nós vamos ver com mais detalhes no próximo vídeo. Eu estou te mostrando que isso existe e que pode ser utilizado como um atalho existencial para encontrar as verdades e dar as respostas certas para a pessoa, para que você entenda o tamanho da oportunidade que está aí se apresentando para você que trabalha com pessoas. Além de ser possível revelar a verdade e ter as respostas exatas para as pessoas, você pode ser um profissional capaz de fazer isso, como vários profissionais já estão conseguindo fazer hoje, como por exemplo o nosso aluno Hamlet, que fez uma análise através de fotos de uma mulher que estava em depressão, sem nem conhecer essa mulher, a pedido de uma amiga, e enviou o feedback da análise por áudio de WhatsApp, e recebeu um retorno dessa mulher chorando de alegria por alguém que nem conhecia saber qual era a sua prisão emocional e que fazia muito sentido tudo aquilo para ela. E tem também o caso da Sueli Pereira, nossa aluna, que é professora da PAI e conseguiu pela primeira vez criar uma apresentação de teatro com os alunos autistas, usando o conhecimento do Corpo Explica para identificar qual que é a melhor maneira de cada um daqueles alunos participarem da peça. Nas palavras dela, eles conseguiram vibrar sem surtar.
Já são milhares de casos de sucesso, de resultados incríveis de profissionais das mais diversas linhas de atuação. Desde coach até terapeutas, psicólogos e médicos psiquiatras. E tem até pessoas comuns que nunca tinham tido nenhum contato com nenhuma ciência técnica ou abordagem do desenvolvimento humano que estão tendo resultados pessoais incríveis. Todos esses casos que você viu aqui e outros que ainda você vai ver ao longo desse workshop só são possíveis por conta da utilização da análise corporal, baseada nos 5 traços de caráteres, dos 5 tipos de formato de corpos e das 5 sensações básicas do nosso sistema nervoso que você vai conhecer na próxima aula. E sabe o que é mais interessante nisso tudo? É a democratização do conhecimento e da cura que nós estamos conseguindo causar juntos com cada um desses profissionais. Poder se tornar um profissional capaz de dar respostas absolutas e revelar a verdade por trás dos desafios, das dificuldades e das dores das pessoas realmente é uma grande oportunidade. E além de mostrar essa grande oportunidade, nós vamos te mostrar como fazer isso no próximo vídeo. Mas como nós nos comprometemos a te entregar muito conteúdo, é interessante nós falarmos sobre as mudanças que essa descoberta científica vai causar no mercado de desenvolvimento humano e fazer um alerta importante para que você fique do lado certo da inovação. Sempre que há uma inovação em um mercado, as coisas mudam muito rápido. E além de aproveitar essa grande oportunidade de usar o formato do corpo de uma pessoa para descobrir que tipo de mente ela tem e revelar a verdade por trás dos problemas que ela está vivendo, é muito importante você aproveitar as mudanças para ficar do lado certo da inovação. Algumas descobertas científicas trazem apenas novidades interessantes para o mercado, outras mudam completamente a dinâmica das coisas. Você pode aproveitar o conhecimento que você vai adquirir aqui para gerar mais resultados para os seus clientes, vender com muito mais facilidade e se destacar na sua área de atuação. Só que você precisa ficar do lado certo da inovação. E qual seria o lado certo da inovação? Tem como prever isso? Tem. Mas é impossível falar de inovação sem gerar polêmica, especialmente quando se trata do universo de desenvolvimento humano. Mas vamos lá. O que você precisa entender é que quando a inovação chega, tudo muda, principalmente a preferência e expectativa das pessoas. E quando você está no lugar para onde as pessoas vão, não importa quem você é. Se você estiver do lado certo, você vai se dar bem. Um bom exemplo disso é o Uber. Não importa quais são as regras do mercado de transporte, não importa o que os taxistas pensam ou preferem e não importa há quanto tempo eles já estão ali como referência naquele mercado. As pessoas querem liberdade de escolha, querem outro tipo de atendimento e agora elas podem escolher chamar um Uber em vez de um táxi. Há mais ou menos 5 anos ninguém imaginava que isso seria possível, mas aconteceu. Como no mercado de desenvolvimento humano, vai acontecer exatamente a mesma coisa. As pessoas irão em busca de profissionais que darão respostas absolutas, que revelam a verdade. É claro que isso vai causar uma grande confusão. Por quê? De um lado, terão os profissionais treinados, preparados e dispostos a seguir esse movimento atendendo muita gente. E do outro lado, terão os profissionais mais antigos, criticando, apontando e tacando pedras, igualzinho como foi no começo quando o Uber chegou no mercado de transportes. De um lado você tinha ali as pessoas chamando os motoristas pelo aplicativo e de outro você tinha ali os taxistas gritando, dizendo que aquilo era ilegal, imoral, que era um absurdo e literalmente tacando pedras nos carros do Uber. Normal, foi o que aconteceu. Agora a pergunta é, de que lado você quer estar quando a inovação chegar de vez no mercado do desenvolvimento humano? Do lado de quem dá as respostas absolutas e revela a verdade, ou do lado de quem critica, diz que ninguém pode ter todas as verdades, que isso não pode ser feito e, pior, ainda taca pedras em quem tenta seguir esse caminho. Os dois lados existem. No lado da inovação, nós já temos uma coleção de casos e mais casos de vários tipos de profissionais que mudaram as suas carreiras, as suas formas de trabalhar e a sua própria realidade financeira com o conhecimento da análise corporal. Assim como do outro lado, o lado tradicional, nós também já temos uma coleção de pedras que são atiradas por pessoas que não se dão nem o trabalho de conhecer mais a fundo o método
método, as técnicas e principalmente os resultados de cura que o Corpo Explica já está proporcionando. E quando a gente fala das pedras, não é para fazer nenhum tipo de drama, muito menos chantagem emocional. É para te mostrar que esse movimento ele já começou e te incentivar a se tornar o profissional que oferece as respostas e a verdade para quem tanto precisa. Eu de verdade não importo muito com as pedradas, com os ataques. Eu até gosto, porque do lado de cá eu sou o cara mais ácido, eu sou meio polêmico, eu sou às vezes meio babaca e um tanto quanto ousado. Mas de verdade, quem sente um pouco é a Vanessa. Eu sinto mesmo. Eu sinto muito porque tem muito profissional de costas para a realidade das pessoas. Toda essa oportunidade que você está vendo de se diferenciar no mercado, ajudar muita gente e ganhar muito dinheiro, usando os atalhos existenciais presentes no sistema nervoso das pessoas e visíveis no formato do corpo delas, só é uma tremenda oportunidade porque as pessoas chegaram a um nível de desespero absurdo por verdade. As pessoas estão cansadas de serem enganadas, cansadas de não terem respostas, cansadas de serem ignoradas. E antes de te explicar como aproveitar bem essa oportunidade usando o atalho existencial das 5 sensações básicas do nosso sistema nervoso, nós precisamos ter uma conversa séria sobre verdade. Por quê? Se de um lado o profissional do futuro, que vai se dar muito bem com essa inovação no desenvolvimento humano, vai ser reconhecido por aquele que encontra a verdade e dá respostas absolutas. Por outro, o que nós podemos chamar de profissional do passado vai ser reconhecido por aquele que dá justificativas. E eu tenho que confessar uma coisa, eu me divirto com o jeito como o Elton explica as coisas. Comparar psicólogo, terapeuta e coach com Uber pode até parecer estranho ou engraçado, mas é incrível como é exatamente assim. Quando ele fala que essa inovação vai virar o jogo de cabeça para baixo, mudar o papel, a importância e o acesso das pessoas e que essa inovação vai acontecer em torno das respostas e da verdade, fica fácil fazer um paralelo. A inovação realmente só acontece porque os mais inovadores se esforçam em atender às necessidades das pessoas, enquanto os mais antigos se empenham em tentar manter a pose e as posições diante do mercado. E é exatamente assim que acontece. Imagine hoje, por exemplo, eu chegando em um congresso de psicologia, dizendo que eu sei como encontrar qualquer resposta que uma pessoa esteja buscando para a vida dela e que eu posso garantir que ela, além de encontrar a resposta, ela vai perceber e entender a verdade sobre sua vida, sobre os seus desafios e sobre tudo o que acontece ou deixa de acontecer com ela. Já que a gente está aqui falando sobre verdade, vamos ser sinceros. Quanto tempo demoraria até eu levar a primeira pedrada? Talvez eu não conseguisse nem terminar a frase e já levaria a primeira, sem nem mesmo defender a tese ou apresentar os casos de sucesso. Igualzinho acontece aqui o tempo todo, com um monte de detentor de verdade e dos limites que faz comentários nos nossos artigos, dizendo que aquilo é impossível, que é um absurdo, que não é assim, que não tem como ser, essas coisas assim. Pedra, pedra e mais pedra. Mais ou menos como muitos taxistas fizeram com os motoristas de Uber lá no começo. Tacavam pedras nos carros e esbaravejavam que aquilo era um absurdo, que isso não era permitido, que a lei isso, que o mercado aquilo. Eles preferiram se ofender com a mudança do que entenderem a necessidade das pessoas e aproveitarem as novas oportunidades. Exatamente como alguns profissionais do desenvolvimento humano hoje preferem fazer. Preferem buscar normativas, pensamentos e conceitos antigos. Eles continuam olhando para dentro do seu mercado, das suas normas e das suas opiniões formadas, ignorando as necessidades das pessoas. Presta atenção numa coisa e anote aí se você estiver anotando. As pessoas estão cansadas de justificativas disfarçadas de verdades. Justificativas muitas vezes desumanas, entregues por profissionais que não têm coragem de virar para o paciente ou para o cliente e dizer: eu não sei o que está acontecendo com você, sinto muito. Ou então, eu também tenho esse problema e nunca encontrei resposta para mim. Talvez eu não tenha resposta nem para mim nem para você. Mas ninguém precisa fazer isso hoje, porque ninguém tem a resposta certa, ninguém sabe qual é a verdade sobre a vida, sobre a miséria emocional das pessoas. E aí a gente vai convencendo as pessoas de que, segundo a maioria, segundo o que se sabe, a explicação é essa e tem que ser aceita, mesmo que não resolva, mesmo que não cure. Mas explica, ou então
justifica. As pessoas estão cansadas de serem enganadas. Elas não querem mais justificativas, elas querem respostas, elas querem a verdade. E quer saber mais? O dia que elas encontrarem alguém que responda, elas vão seguir, elas vão aceitar, elas vão acreditar, elas vão entender e vão se libertar. E adivinha quem pode ser essa pessoa? Você. E o atalho existencial que você vai usar para encontrar as verdades por trás dos problemas que as pessoas estão enfrentando vai ser justamente o formato do corpo delas e as 5 sensações básicas que estão registradas no sistema nervoso delas. Aí é a hora que a inovação acontece. Você se destaca, ganha muito dinheiro e ajuda muita gente. Gente, vocês estão dizendo que o mundo do desenvolvimento humano está mudando, que vai haver uma inovação e que vocês são a inovação? Não. Nós estamos dizendo que a inovação já chegou e que nós estamos participando desse movimento e te convidando para participar também. Por enquanto, você não tem que olhar o conhecimento científico ou as pedradas que nós estamos levando. Você tem que olhar para a real necessidade das pessoas, para o quanto a alma humana grita, clama e geme por respostas. E quer saber onde você vai encontrar essas pessoas? Olhe para você. Quantas respostas para a sua vida você desistiu de ter só porque substitui a verdade por uma justificativa que não passa de um tremendo esforço para continuar sobrevivendo e se enganando? Quantas justificativas você ouviu e que não preencheram o que seu coração realmente estava buscando? Quantas justificativas você ouviu da sua família, dos profissionais que você contratou, dos especialistas que você ouviu ou da sua igreja? Quantas delas estão entaladas aí, adoecendo a sua mente, os seus relacionamentos, a sua sexualidade, as suas finanças e até o seu corpo? Nós realmente precisávamos ter essa conversa, porque o conhecimento científico que nós vamos entregar para você no próximo vídeo é muito valioso para ser utilizado de qualquer jeito, ou para mais engano, ou então utilizado de má fé. E eu gosto muito do conceito de má fé do filósofo francês Sartre, porque para mim ela é a síntese do engano e principalmente do auto-engano. O Sartre traz a ideia da má fé como o auto-engano que nega a existência da liberdade humana na tentativa de evitar escolhas conscientes. E por que é tão importante termos essa conversa sobre respostas e sobre verdade? Porque parte de você acha que enganar-se, deixar-se ser enganado e enganar os outros é uma forma de viver que evita angústias. E nós não queremos que você use o que nós vamos te ensinar para isso. Nós somos ousados, somos claros e somos deterministas justamente para conseguirmos deixar as pessoas diante de uma única escolha clara para suas vidas. Uma escolha entre a verdade consciente e todas as justificativas conscientes e inconscientes que ela carregava dentro delas. Até descobriu que o corpo dela estava explicando sobre o formato da mente dela e a verdade por trás daquele problema. Chegou sim a hora de falar a verdade e nós estamos dispostos a correr os riscos e pagar o preço pela inovação. A verdade não é o problema e nunca foi. A verdade é a solução que algumas pessoas não querem para os seus problemas porque não querem se desfazer deles. Eu falo isso porque com os problemas, essas pessoas podem continuar na má fé de fingir que não são livres para fazer as suas próprias escolhas. Acompanhe cada parte desse workshop. Não deixe de assistir a análise gravada e participar da aula ao vivo na próxima segunda-feira, às 20 horas no horário de Brasília. No próximo vídeo, nós vamos te apresentar um cientista médico, psicanalista austríaco que fez descobertas incríveis sobre a formação da mente e do corpo em um processo paralelo de 5 etapas que é controlado pela mielinização da nossa medula durante a formação do sistema nervoso. Esse conteúdo vai mudar a forma como você lida com as pessoas e como você encara os seus problemas e ajuda as pessoas a enfrentarem os delas. E melhor, a quantidade de dinheiro que você ganha ajudando as pessoas. Eu te garanto uma coisa, se você continuar caminhando com a gente, você vai aprender a gostar de dinheiro e a gostar de ganhar dinheiro, como foi o caso da nossa aluna Ariadne Maestra, que trabalha como coach e até então tinha resultados razoáveis, para não dizer
pouco resultado. E depois do Corpo Explica, como ela mesma relata, em um único mês ela conseguiu faturar R$23 mil. Ou como foi o caso da nossa aluna Carla Schiappin do Canadá, que após o Corpo Explica conseguiu muito mais resultado para os seus clientes e com isso conseguiu em um único dia faturar $15 mil por causa do Corpo Explica. O resultado dos nossos alunos tem sido incríveis e nós queremos que cada vez mais e mais pessoas façam parte dessa nova realidade do desenvolvimento humano que está começando no Brasil. Quando você for assistir a análise gravada que nós disponibilizamos para quem está fazendo parte da nossa lista VIP do WhatsApp, tente imaginar como seria a sua vida e os seus atendimentos se você desse conta de oferecer um atendimento como aquele. E eu quero fazer um trato com você então. Quanto mais comentários tiver aqui embaixo nesse vídeo, mais conteúdo nós vamos compartilhar ao longo desse workshop. Esse vai ser o nosso termômetro. Então, deixa aqui o seu comentário e não perca a nossa aula ao vivo que vai acontecer na próxima segunda-feira, às 20 horas, no horário de Brasília. E no próximo vídeo, nós vamos te explicar detalhadamente como o corpo e a mente são formados em um processo paralelo de 5 etapas. Eu espero que você tenha gostado dessa primeira aula e nós nos vemos no próximo vídeo. Eu diria assim, se o Freud foi a pessoa que chegou para a medicina e disse, peraí, tem uma mente aí dentro desse corpo, o Reich foi a pessoa que chegou e disse, não tem uma mente dentro desse corpo. A mente e o corpo são uma coisa só. Enquanto Freud abordava a vida com um olhar para tentar entender a mente, o Reich passou a considerar o formato do corpo enquanto ele tentava analisar a mente, considerando o corpo e mente como uma coisa só. Lembra da estrutura que o Elton falou que nós vamos seguir? Momento, dor, recurso e formato. A vida começa no útero. E esse bebê vai sentir tudo isso dentro do útero. Ele vai sentir, mas não vai entender o que está acontecendo. E aí vem a dor que molda o traço de caráter esquizoide, a dor da rejeição. Aquele bebê se sente rejeitado pelo útero. E é aí que a mente do esquizoide ganha o seu principal recurso, que é a capacidade de imaginar, criar e racionalizar. Essa pessoa sempre vai dar mais valor para a mente do que para o corpo. Depois que esse bebê nasce, o processo de mielinização continua e a gente entra então na formação do segundo traço de caráter, que é o traço de caráter oral. É a dor do abandono. Enquanto o esquizoide não gosta de incomodar e prefere ficar sozinho no seu mundinho, o oral, se você tentar sair de perto dele, ele vai grudar no seu braço. O corpo explica absolutamente tudo. E se você gostou do que viu até aqui, não perca a próxima aula.